Olá, sejam todos muito bem-vindos nessa nossa primeira aula sobre a reflexologia expansiva. Aqui eu vou trazer para vocês por que é reflexologia expansiva, qual é o fundamento que eu me baseio para promover o autoconhecimento, para promover o equilíbrio físico, mental, energético, emocional e vibracional. Com base também na física quântica, onde tudo que nós emanamos é o que nós recebemos. Então, eu vou fazer um apanhado aqui para vocês dessa prática que eu aplico e eu vou fazer a apresentação da tela que eu preparei aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem. Espera aí. Agora sim. Vamos lá. Reflexologia expansiva. Como eu falei, é a reflexologia que eu aplico para promover o autoconhecimento, para promover o amor próprio, para promover a consciência de si e assim expandir, evoluir e se aprimorar cada vez mais. O meu nome é Alda, eu sou farmacêutica, mas eu atuo como terapeuta. Mudei de profissão, agora atuo somente com as terapias holísticas e naturais, em especial a reflexoterapia, tá? Então vamos lá. Reflexologia e reflexoterapia. O significado das duas palavras. Reflexologia é o estudo científico dos pontos reflexos. E esses reflexos são reações automáticas a estímulos. Da mesma forma que como íamos no pediatra, no ortopedista, o médico dava com um martelinho de borracha no joelho da gente, a gente dava um chute. Isso é um reflexo, é uma ação automática. Por mais que queremos controlar, não conseguimos. Os pontos reflexos são áreas específicas que interagem, que atuam em órgãos, hormônios, glândulas, regiões do corpo, dos nossos pensamentos e também das nossas emoções. Esses pontos reflexos, eles estão localizados nos pés, no dorso dos pés, na planta dos pés, nas mãos, da mesma forma, no dorso e na palma da mão, na íris, que fica nos olhos, na orelha, que a atuação é da auriculoterapia, localizada em várias regiões do corpo, assim como o Doin, onde a gente aperta alguns pontos no corpo para promover uma melhora em alguma região do corpo que está em desarmonia. E a reflexoterapia é a técnica e a prática aplicada nos pontos reflexos que foram estudados, que foram mapeados. Há uma técnica para ser massageado o pé para que se obtenha os resultados em questão. E aqui nós vamos abordar a reflexoterapia podal, que é a terapia aplicada nos pontos reflexos localizados nos pés. É um recurso terapêutico que é baseado em conhecimentos tradicionais, então vem desde a antiguidade, e depois esses conhecimentos tradicionais foram aplicados em estudos científicos, com o intuito de promover o tratamento, a cura, o equilíbrio emocional, energético, a harmonia mental e a prevenção de patologias. É uma terapia natural, porque utiliza-se apenas o ato de massagear, pode ser usado óleos essenciais, pode ser utilizado ervas, extratos de ervas, mas em suma é apenas as mãos e os pés. É uma terapia holística, é uma prática hoje conceituada como prática integrativa e complementar. Ela está disponível no SUS,
nos postos de saúde há várias terapias complementares que fazem parte do esquema de tratamento oferecido pelo SUS. São cerca de 29 terapias no SUS, como a auriculoterapia, como a acupuntura, como a reflexoterapia, como florais de Bach, como a aromaterapia, são várias disponíveis no SUS. É uma medicina complementar. Antigamente era conhecida como medicina alternativa, e na década de 80, 70, 80, muitas pessoas começaram a ter conhecimento dessas terapias, e com os resultados que elas obtinham, elas simplesmente abandonavam o tratamento médico. Então, pode abandonar o tratamento médico? Não, não pode. Não pode porque os parâmetros que se tem da homeostase, do equilíbrio fisiológico, é com base em exames laboratoriais, exames de imagens, exames feitos pela medicina tradicional. Então, se o seu médico ele te receita medicamentos, você não pode simplesmente do dia para a noite abandonar os seus medicamentos, porque isso pode dar um efeito rebote, que nós chamamos. Então, você está tomando medicamento constante, você está fazendo ali aquele tratamento constante e como você faz parte das terapias integrativas, você obteve melhora e simplesmente você abandona o tratamento médico. Não pode ser feito dessa forma. Os medicamentos eles podem sim ser diminuídos com a constância da terapia aplicada até você adquirir o equilíbrio. E esse equilíbrio, como eu falei, são por parâmetros em exames laboratoriais. Feito esses exames laboratoriais, o médico vai constatar que teve uma melhora, que teve uma diminuição daquele agravo todo que estava tendo na sua patologia, e aí ele vai diminuir a dose, ele vai diminuir a forma de uso, então se tomava a cada 8 horas, vai passar a tomar a cada 12 horas, vai passar a tomar o medicamento uma vez ao dia, cada um depende da posologia, a forma como ele é administrado. Então não pode simplesmente abandonar o tratamento médico, mesmo fazendo parte das terapias integrativas. Para isso, faz-se o acompanhamento médico, para que aí, percebendo a melhora, ele vá tirando aos poucos os seus medicamentos. A reflexoterapia ela é uma terapia holística. O que significa terapia holística? É tratar a pessoa como um todo e não como um simples sintoma, não como um resultado. Então, se você tem uma dor na coluna, por que tem essa dor na coluna? Essa dor na coluna vem do seu esforço, do seu trabalho, ela vem de má posição que você passa o dia, ela vem de algum acúmulo emocional de sentimentos e emoções, e aí reverbera na dor na coluna. Então, pela terapia holística, nós fazemos a busca da causa inicial daquela patologia, daquele desequilíbrio, daquela falta de estabilidade física. Descobrindo qual que é a causa de todos esses sintomas, aí a gente trata a causa. Então, pela reflexoterapia, nós tratamos as questões físicas, aliviando as dores ali de uma forma praticamente instantânea, com uma sessão, dependendo da situação do paciente, a melhora da dor já é instantânea. E aí a gente vai tratando aquela causa. O que resultou naquele sintoma? Então, se tem uma enxaqueca, por que tem essa enxaqueca? Essa enxaqueca ela não dura 24 horas. Mesmo quando está em crise, que ela dura alguns dias, teve um gatilho que disparou aquela emoção que causou a primeira enxaqueca. Então, qual foi esse gatilho que desencadeou essa primeira enxaqueca? É esse gatilho que nós vamos tratar. E a origem da reflexologia, da reflexoterapia? Pelo Egito, é datado de 2500 a.C. um pictograma na tumba do médico Akmahor. Pictograma é aquelas pinturas que eram feitas pelos povos antigos
nas pedras, né? Eles faziam os desenhos da cultura deles, do dia a dia deles, e há um pictograma na tumba desse médico, que é o mesmo médico que colocou da mesma forma um pictograma sobre a circuncisão. Então ele fazia a medicina e também fazia a reflexoterapia. Na China, as escrituras que detalhavam e mapeavam os pontos reflexos são datadas de 5.000 anos. Então, de onde surgiu, se foi do Egito, se foi da China, é difícil dizer, porque a reflexoterapia ela é aplicada por vários povos, então, portanto, regiões distintas, em tempos distintos e em práticas distintas. Então, dizer que veio do Egito, embora o Egito tenha um acervo histórico muito mais detalhado do que a China, não tem como ser categórico em dizer que veio sim da China, veio sim do Egito. Não. Até porque a própria Índia, ela tem símbolo sânscrito nos pés da estátua do deus Vishnu. Deus Vishnu faz parte da trindade hindu. Então, da mesma forma que tem o deus Brahma que criou, tem o deus Vishnu que destrói, né? Então, não dá para se dizer da onde que veio. Por isso também que há vários mapas de reflexologia. Se você for para uma vertente indiana, você vai ter um tipo de mapa. Se você for pela vertente chinesa, você vai ter um outro tipo de mapa. E se você for pela vertente egípcia, também vai ter um outro tipo de mapa. Qual é o melhor mapa? Aquele que você se adapta melhor, aquele que você aplica a reflexoterapia e você obtém os resultados. Para se atingir esses objetivos, é necessário estudo, é necessário a prática, é necessário o aprimoramento da reflexologia que você tem acesso. Na América, desde 1582, né, foi publicado livros sobre terapia por zonas, onde depois eu vou mostrar para vocês um esboço do que são essas zonas, essas terapias por zonas. Em 1881, foi feito o primeiro atendimento de reflexoterapia no presidente dos Estados Unidos, que ele sofreu um atentado, levou um tiro e não se conseguia encontrar o projétil da bala, né? Até fizeram alguns experimentos ali com ele na intenção de promover a estabilidade do presidente e buscando como se fosse um detector de metal aonde estava aquele projétil no corpo do presidente, né? Porém, a cama do presidente era de metal, então essa alternativa não surtiu muito efeito. E teve na intenção de promover o tratamento dele, foi feito muitas especulações, foi feita muita atuação ali naquela ferida do projétil causada pelo atentado. E era uma pequena ferida e ela foi aumentando, e as dores, lógico, insuportáveis. Até que o presidente dos Estados Unidos resolveu fazer um tratamento alternativo, né? Por isso o nome terapias alternativas, né? Porque saiu da medicina tradicional e ele foi atrás de índios cherokees para promover algum tipo de melhora. E os índios cherokees, eles fizeram a reflexoterapia no presidente dos Estados Unidos, amenizando as dores. Porém, como foi feita muita investigação invasiva mesmo, né, para tentar amenizar a situação do presidente, a ferida teve melhora, mas ele acabou falecendo. E o que isso tem a ver? O índio Cherokee, ele conseguiu promover a diminuição das dores e uma estabilidade, ao menos momentânea, para o presidente dos Estados Unidos. E a cultura de usar haste de madeira vem do próprio índio Cherokee, que usavam as ervas também. O médico Henry Heard correlacionou o sistema nervoso e as áreas de hiperalgesia no corpo, e que por consequência reflete nos órgãos.
Esse estudo ele fez com base na Segunda Guerra Mundial. Então, os ferimentos que os soldados tinham reverberavam em outras áreas do corpo. Então, ele foi fazer um estudo sobre essa ramificação. A dor é num ponto, porém ela reflete em outro. Aí leva em consideração a nossa pele, né, que é o maior órgão que temos, os órgãos que estão ali interligados e a medula, que é de onde vêm os estímulos do sistema nervoso. Em 1913, foi feito um experimento com vários pacientes sem o uso de nenhum medicamento para promover a homeostase, a melhora, a harmonia desses pacientes. E os resultados foram muito bons, muito expressivos, tanto que gerou a publicação de 12 livros sobre as terapias de zonas reflexas. No Ocidente, isso foi antes, né, em 1552, foi publicada a terapia das zonas de hiperalgesia. Então, assim, por isso que eu falo, a ramificação da origem da reflexoterapia foi lá na China, no Egito, na Índia, e daí os estudos se iniciaram em várias partes do mundo, porque foi percebido que promovia os resultados esperados, e então foi se intensificando esses estudos. E na Rússia, agora que a gente sai da vertente de terapia com a massagem de reflexoterapia e vai para a área psíquica, os reflexos psíquicos, né? Então vem da reflexologia pavloviana, que ela faz uma relação simples e direta entre o estímulo e a resposta. Então quando a gente, por exemplo, para fazer uma escolha, essa nossa escolha, ela consiste na reprodução da atividade nervosa no nosso plano da consciência. E isso está relacionado aos reflexos condicionados. O que significa isso? Para a gente fazer uma escolha, a gente tem as nossas crenças que nós acreditamos, que ela nos expande ou que elas nos limita. Ter a consciência dessa expansão ou desse limite faz com que nós tenhamos escolhas ou não. Então, são reflexos condicionados. As nossas atitudes dependem de o que acreditamos, o que pensamos. Isso tem total adaptação hoje à nossa plasticidade em mudança, né? Então, o quanto que nós podemos mudar? Muito. Basta ter a consciência do que pode, do que não pode ser feito, do que devemos, do que não devemos fazer. Essas escolhas, até um certo tempo atrás, ela estava muito anestesiada, encoberta. E agora nós estamos num período onde é necessário fazermos escolhas que nos expanda, que nos acrescente algo, que saiamos da zona de conforto. Então, escolher, por exemplo, sair da zona de conforto, diga assim, não vou porque eu não sei onde eu vou, não sei qual é o novo espaço, não sei o que de novo tem ali para mim. E a gente acaba procrastinando. Zonoterapia. O que é a zonoterapia? Eu vou parar aqui um instantinho essa apresentação e mostrar aqui para vocês o que é a zonoterapia. Zonoterapia, terapia das zonas é a mesma coisa. É um mapeamento que foi feito sobre as zonas de energias que estão formadas por linhas paralelas que percorrem o nosso corpo. Essas linhas, elas são divididas em 5 linhas longitudinais de um lado do corpo e 5 linhas longitudinais do outro lado do corpo. E se você reparar nos pés, ela faz uma cintura, né? Referente à cintura escapular, lá no pescoço, referente à nossa cintura abdominal
e referente à nossa cintura pélvica. É por isso que na reflexoterapia, nos pés, a gente consegue fazer uma drenagem linfática, justamente onde estão esses 3 risquinhos horizontais. É feita a drenagem linfática. Essas linhas longitudinais, elas estão presentes no corpo todo. Se você observar, ela tem nas mãos, nos pés, no corpo e na cabeça, divididas 5 para cada lado. E essas 10 zonas de energia do corpo, ela se expande, ela é longitudinalmente apresentada nos pés. Então, o dedão representa a cabeça e o corpo nessas linhas longitudinais, tá? Diferente dos meridianos, aqui é só um exemplo, tá? Do que é um meridiano. As linhas longitudinais, as linhas da zonoterapia, ela se estende por todo o pé e ela é reta em todo o corpo, nos pés, nas mãos e na cabeça. O meridiano já não é linha longitudinal, elas são linhas que se espalham por todo o corpo. Então, aqui, por exemplo, é o meridiano do intestino grosso, onde ele começa lá no dedo indicador, e ele termina na asa do nariz. Então, percebe o caminho que ele faz, que não tem uma sequência, não é longitudinal, não é reto, ele faz curva, ele se pega no pescoço e ele termina no nariz, mas é o intestino grosso. Nos pés também tem os meridianos. Eu vou explicar isso numa próxima oportunidade. Aqui é só para vocês terem uma noção dos meridianos. A disposição das linhas longitudinais, que é da zonoterapia, então na cabeça, no corpo todo, nas mãos e nos pés. Aqui apresentada nos pés e a diferença dos meridianos. E aqui, vamos continuar. Na zonoterapia, que é como eu falei, as linhas longitudinais dispostas no corpo dividida em 5 lados, 5 linhas de um lado, 5 linhas do outro lado. Linhas energéticas. E os meridianos, que são linhas verticais que vai dos pés à cabeça. Não tem um padrão retilíneo, né? E o que essa reflexoterapia expansiva, ela remete à psicologia, à neurociência? Qual é a relação mente-corpo? E qual é a relação com a nossa maneira de agir? Essa reflexoterapia expansiva, ela promove o autoconhecimento, de você saber os seus limites, de você saber a sua forma de pensar. Às vezes nós somos um tanto quanto vitimistas, né? Egoísta, egocêntrico, e não temos essa percepção. Então, para você fazer a identificação disso no seu paciente, é preciso fazer uma correlação do emocional, o que a pessoa sente, ela sente uma raiva, do mental, por que ela sente aquela raiva, qual é o pensamento que ela tem. Eu sinto raiva porque ninguém me ama, eu sinto raiva porque ninguém me quer, e isso reflete no corpo, como uma gastrite, uma ansiedade, isso reflete numa maneira explosiva de agir, ela é um tanto quanto grosseira, ela é um tanto quanto arredia. Então, eu quero tanto que as pessoas me deem atenção, porém eu não consigo dar atenção para ninguém. E qual que é o ponto principal disso?
como que foi a infância desse seu paciente, para ele ter essa atitude que ele tem hoje, para ele ter os sintomas, as patologias, as dores que ele tem hoje. Então, é traçar uma linha, uma retrospectiva da vida daquela pessoa, com base principalmente nas emoções e nos pensamentos, que a emoção que ela carrega é baseada em alguma situação que teve na infância e ela não consegue lidar muito bem com aquilo. Opa, tá acabando a bateria aqui, só um instantinho. Então, isso hoje já há estudos diversos sobre a neurociência, sobre a nossa capacidade de reprogramação mental, de nós mudarmos a nossa percepção das situações em que vivemos, em que estamos, do que o seu cliente vive, da situação que ele apresenta, como uma busca de tratamento, de melhora. Agora, na pandemia, nós estamos dessa forma, né? Com muitos sentimentos exacerbados, com muitas condições que saíram totalmente do padrão, que saíram totalmente do controle, que na verdade não temos controle de absolutamente nada. Quanto mais queremos controlar uma situação, mais ela escapa pelos dedos. Isso faz parte da física quântica que eu aplico também na reflexoterapia. E a medicina tradicional chinesa, associada com a psicossomática, que significa o quê? Na medicina tradicional chinesa, os pensamentos, os sentimentos e as emoções promovem o equilíbrio ou o desequilíbrio dos nossos hormônios, das toxinas do nosso organismo, das enzimas produzidas no nosso organismo, da sinapse nervosa, da capacidade de ligação das enzimas com os nossos receptores. Então, por isso que eu digo sobre o gatilho, o que foi disparado numa época um pouco atrás, geralmente na infância do seu paciente, que reverbera, que intensifica, que continua, porque toda vez que ele pensa naquela situação, ele tem um sentimento, ele tem um pensamento, ele tem uma emoção que remete àquela situação. Então, a produção dos hormônios, das toxinas, de tudo que há de prejudicial em relação àquela situação, ela continua. E esse continuar é que vai promover o desequilíbrio físico, mental, energético, afetando os órgãos e, em consequência, promovendo doenças. Essas doenças, cada uma das doenças, ela tem uma relação do quanto de emoções empregamos numa situação, o que essa emoção nos faz sentir, e esse sentir reflete no órgão. Então, se buscamos qual que é a situação principal, o que causou aquele desequilíbrio do seu paciente, você tem condições de tratar a causa principal. Então, vem desde um abandono quando criança, vem desde traumas, vem desde imposição de responsabilidade e tomar para si aquelas responsabilidades. E hoje ela não sabe como lidar com tanta responsabilidade. Podemos ver hoje as crianças, de modo geral, com essa pandemia, estão todas em casa, a maioria pelo menos deveria estar em casa, trancada, com os pais trancados também, pouco dinheiro, estudo online, sem estudo, sem alimento diversificado como sempre foi, várias questões. Isso vai gerar uma geração de crianças instáveis, né? Porque ela está trancada e ela está vendo os pais brigando, ela está vendo a falta de dinheiro acontecendo, ela está vendo várias situações que antes ela não via porque ela estava na escola, aprendendo com os amigos, tendo convívio social, e hoje já não. Então, se a maneira como agimos com essas crianças, não da mesma forma, porque não estávamos antigamente numa pandemia, mas a situação do dia a dia reflete naquela criança, e aquela criança vai se tornar um adulto com percepções diferentes do que poderia fazê-la expandir.
Pode-se fazer reflexoterapia na criança? Pode. Porque a criança também pensa, também sente e também tem emoção. Desde um brinquedo que foi tomado, isso deu raiva e tá tudo bem, a raiva passou, ou ficar insistindo naquela raiva constante e cada vez que alguém tomar alguma coisa dela, ela vai continuar sentindo aquela raiva. E quando ela se tornar adolescente, que daí ela vai receber um não em alguma situação e aquela raiva vai se intensificar. Quando ela se tornar um adulto, ela vai receber um não no trabalho e ela vai manter aquela raiva. E aí ela tem as atitudes assim das mais variadas possíveis e imagináveis, e aí isso reflete todo no corpo dela, resultando, por exemplo, numa gastrite nervosa, né? E como lidar com essas emoções, como lidar com esses sentimentos, é o que nos remete ao autoconhecimento. Então, se o seu paciente é uma pessoa raivosa, ela pode se expressar de maneiras distintas, ela pode ter um rompante e realmente explodir, sair xingando, sair gritando, ou ela pode se recolher, né? E ficar quieta, não falar absolutamente nada para ninguém. Isso vai refletir da mesma forma, numa gastrite nervosa com intensidade diferente. Por que uma explode e por que a outra se recolhe? Aí tem que fazer a anamnese daquele seu paciente para buscar qual é o gatilho que foi disparado lá na infância que trouxe esse tipo de sentimento, esse tipo de emoção, esse tipo de pensamento vitimista, sentimento de raiva, emoção de abandono, de isolamento. Então, são várias questões que a gente vai discorrer aqui durante essas aulas e que eu vou dar um parâmetro para vocês para fazer essa anamnese, para fazer a busca desse gatilho, para fazer a interpretação do sintoma com o sintoma apresentado na doença, com o órgão em questão afetado, com a forma de agir daquela pessoa, quais são os adicionais que podemos usar nas terapias, como na reflexoterapia, para poder promover esse bem-estar, essa homeostase do seu paciente, tá? Então, é uma sequência de aulas onde a gente vai discorrer sobre toda essa parte da terapia, da reflexoterapia expansiva, expandir a consciência, promover o autoconhecimento, promover uma mudança nas atitudes, na percepção das coisas, ter uma clareza mental e sair daquele turbilhão de pensamentos e sentimentos e ver a situação de uma forma mais clara. É essa a reflexoterapia que eu aplico, é essa reflexologia que nós vamos estudar, que eu vou compartilhar com vocês. Eu espero que vocês gostem, porque esse é o intuito, expandir a consciência, promover o autoconhecimento, para que nós estejamos bem e que façamos o bem a mais pessoas, cada vez mais. Então, por isso, eu expresso a minha gratidão para cada um de vocês que vão assistir e qualquer dúvida, comente, compartilhe com outras pessoas que também têm interesse em resultados com os seus pacientes, que tenham a intenção de uma nova prática, o aprimoramento da reflexoterapia que você já faz. Eu atuo nessa área já há 4 anos e eu sou apaixonada pela reflexoterapia. Ser farmacêutica contribui e muito, mas não é uma questão primordial, tanto que hoje eu sou terapeuta holística, não me intitulo como farmacêutica hospitalar, que é onde eu sempre atuei, hoje não. Aqui eu uso muito óleos essenciais de uma maneira plenamente consciente. Eu uso extratos de ervas, eu uso cosmética natural, o creme que eu faço a reflexoterapia nos meus pacientes, eu mesmo produzo
com base em óleos vegetais, com extratos de plantas. Então, é toda que tem a fitoenergética, que tem todo um embasamento científico para o uso desses aditivos na reflexoterapia. E eu vou disponibilizando isso a cada aula. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer questionamento, sintam-se à vontade. Curta o vídeo, compartilhe o canal que estou iniciando agora, e para que mais pessoas tenham condições de expandir a consciência, de expandir, de buscar o autoconhecimento, e que isso seja uma forma da gente contribuir para o mundo. Gratidão e até a próxima.